Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre o gótico suburbano do Redijan, que é um dos melhores livros de terror que eu já li de todos os tempos. O Redijan, ele é muito bom em contar histórias de terror. Eu acho que esse livro aqui, sinceramente, não chega a ser uma história assim, de terror que pessoas que não gostam de terror não poderiam ver, como, por exemplo, eu falei aqui já no canal do filme Enigma de Outro Mundo, que já é um filme assim, que quem não gosta de terror, eu não recomendo, que ele usa muitos elementos assim, bem mais intensos, intrínsecos do terror, que podem realmente desagradar o público casual. Esse livro, eu acho que ele consegue tanto agradar os fãs de de terror, os leitores de terror, né? Que é realmente um livro muito bom, sabe usar os elementos do terror, mas ele também consegue agradar os leitores casuais de outros gêneros, e eu vou explicar como que ele faz isso ao longo desse vídeo aqui. Então acho que serve tanto para quem está procurando uma leitura diferente, uma leitura nova, como também para quem quer aprender a narrar melhor, porque o Redijan narra muito bem. Então tem muita coisa interessante que um leitor pode e deve aprender nesse livro aqui. Então confere até o final desse conteúdo. Se você gostar, dá o joinha, se inscreve, ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. E o primeiro ponto que o Redijan mandou muito bem é o cenário em que ele conta a história, que é o subúrbio carioca. O nome gótico suburbano vem disso. As histórias se passam entre a Zona Oeste, Zona Norte, centro do Rio de Janeiro. Eu falei anteriormente como que o Eduardo Spohr usou o Brasil no livro dele, como que isso no Filhos do Éden, no Herdeiros de Atlântida, e como que isso foi útil para o leitor reconhecer a história, como também a Marcela Rossetti também fez isso no livro dela, Filhos da Lua, em Santos, e no caso o Redijan faz o mesmo, só que focando muito mais no subúrbio carioca. O que o Redijan faz de diferente do que eu já falei anteriormente nesses outros livros é que, por exemplo, na Marcela Rossetti se passa em Santos, mas também tem um lado ali de ficção científica, um lado todo tecnológico que não existe no nosso mundo. Então ela acaba criando ali, né, um cenário à parte junto de Santos. E no caso do Spohr, ele passa por vários locais do Brasil. Começa em Santa Helena e termina na Amazônia, tem todo o trajeto de um lugar a outro. Já o Redijan, ele é muito focado e ele não inventa lugares que não existem. O Spohr faz isso de outras formas também, né? Que ele bota céu e inferno, enfim, que ele tirou da cabeça dele. Se você acredita que existe ou não, outros 500, mas não é como o Spohr criou, né? Que o Spohr criou inspirado nisso, isso eu quero dizer, tá? Mas enfim, enquanto o Spohr e a Marcela Rossetti criam localidades, o Redijan ele não criou lugar nenhum. E quando ele, mais que ele crie assim, uma casa que obviamente não existe, cara, por exemplo, tem um dos capítulos que o cenário é aquele terreno baldio, aquela casa abandonada que tem ali no bairro, e que as crianças ficam contando as histórias que de repente aconteceram ou não, né? O que ameaça que pode existir ou não naquela casa ali com um aspecto, né, mal assombrado daquela vizinhança. E, cara, muitas vizinhanças têm casas abandonadas que vai aguçar esse imaginário de todo mundo, principalmente das crianças. Então é isso que o Redijan usa. Ele usa um barbeiro, ele usa um boteco que está lá na frente de uma avenida, ele usa o trem. Então todos os cenários que ele usa são incrivelmente reconhecíveis e faz o leitor imergir assim, com muito mais intensidade na história. Então, a gente soube usar, ele soube ambientar muito bem o livro dele, soube usar o subúrbio carioca muito bem na hora de contar as histórias dele, por isso funciona tão bem. E, sinceramente, mais que você escreva sem ser de terror, tá? A forma como o Redijan, como que ele, de fato, descreve os cenários, como ele ambienta as histórias dele, é uma aula de escrita por si só. Então acho que todo mundo precisa aprender, todo escritor precisa aprender como
apresentar um cenário, como ambientar uma história de qualquer gênero com esse livro aqui, tá? É um ótimo exemplo. O segundo ponto é como que a escrita do Redijan é sucinta. O cara tem um domínio da palavra que é absurdo, sabe? Ele sabe usar a palavra certa, ele sabe usar a quantidade certa de palavras. Tanto que é um livro bem fino, é um livro bem sucinto, tem menos de 100 páginas. Muitos leriam esse livro num dia só, sabe? Eu fui lendo devagar, porque eu gosto de aos poucos, eu já li um capítulo por dia, e são contos, então dá pra ler um capítulo sem se perder do próximo. Então, assim, eu acabo lendo vários capítulos de vários livros por dia, né? Enfim. Então, mas o Redijan, ele sabe usar. Cara, você não precisa, sabe? Muitos escritores tentam botar um monte de palavra e tentam emperequetar a escrita e, cara, não é necessário e corre o risco de ficar prolixo, tá? Eu vejo assim, e repetitivo, são dois erros possíveis. Às vezes o escritor, ele bota tantas palavras que, tipo, ele acaba tentando escrever mais, só que as palavras são sinônimos, sabe? Podre e estragado. Cara, podre e estragado possivelmente é a mesma coisa. Então, por que você está botando podre e estragado? Bota um só, ou podre ou estragado, sabe? Ou então, ficando repetitivo. Eu tava lendo um livro de um colega meu que ele botou, tipo, é um parágrafo que ele repetiu muitos conceitos assim ao longo, sabe? Então, ele bota uma hora, tipo, também foi podre e podridão. Ele é de exemplo por causa disso, né? Mas ele bota podre em uma linha, aí, tipo, 3 linhas depois, podridão. Ficou repetitivo. Ele tá tentando ambientar, sabe? E tá acaba que ele fica assim, vocabulário pra usar em tantas linhas, em tantas palavras. Ele podia sim continuar sendo prolífico sem ser prolixo, tá? Ele pode ser prolífico sem ser prolixo, tá? Mas é um esforço muito grande. Ou ele pode só realmente... Acho que minha câmera deu uma mexida. Ou ele pode só realmente cortar palavras e ser mais sucinto. No caso do Redijan, ele segue o caminho de ser muito sucinto e isso fortalece muito a história dele. Não cansa o leitor, não polui o texto, tá? E consegue passar a ideia, a mensagem, o feeling, sabe? E a história com muito mais eficiência graças ao bom uso das palavras que o Redijan tem. Terceiro ponto é como que ele consegue concluir a história no momento certo e muitas vezes deixar a sua imaginação completar o que aconteceu. Logo de cara, assim, no primeiro conto mesmo, cara, eu não vou dar spoiler aqui não, tá? Mas quando terminou o primeiro conto, eu juro pra você que terminou e eu conseguia ouvir na minha cabeça a conclusão da história, né, do ponto, sabe, seguido. Como se for, por exemplo, é como se num filme cortasse a cena, mas desse ali o som ambiente, sabe? Ou então, outro exemplo, eu tava vendo os finais de Silent Hill 2, que é o jogo que eu já zerei, e eu me dei na tela outros dias de ver os finais do Silent Hill 2 no YouTube. E um dos finais é só a voz do principal, tá? Aí tem um som de carro logo depois, e quando sobe os créditos, é uma imagem, tá? Que eu não vou dizer qual é a imagem, que senão seria meio spoiler. Então é só uma imagem só que te diz tudo. Então quer dizer, o jogo não mostra o que aconteceu, mas você, a sua mente completa as lacunas e isso faz com que a ideia fique muito mais forte na sua cabeça. Às vezes, menos é mais, tá? Essa lógica de menos é mais acaba fortalecendo que o leitor, ou o jogador, ou o espectador, ele imagina e essa ideia fica muito mais... O fato da mente do leitor completar as ideias acaba tornando muito mais vívido na mente dele. Você não tem que mostrar tudo, não tem que explicar tudo. Quando o próprio leitor, ou jogador, ou espectador, imagina por si só, e quando quem está contando a história consegue induzir a imaginação do leitor, etc., isso faz com que fique muito mais forte para ele a imaginação dele e faça ele se apegar muito mais àquela história. Então o Redijan sabe terminar a história
na hora certa, de forma que que a história continua viva na sua cabeça e você continua sentindo. É como você continuar sentindo gosto depois de comer, sabe? Já tem 10 minutos, meia hora que você terminou de comer, mas o gosto tá na sua boca ainda, sabe? É essa a sensação que o Redian passa quando ele encerra a história no ponto certo, sem explicar de mais e nem de menos. O quarto ponto aqui do Redian que eu quero falar é como que ele usa o foresharing no horror. Eu já falei de foresharing no caso do livro da Ana Merege, do Castelo das Águias, e o Redian, ele usa essa técnica. A Ana Lúcia Merege, ela é muito boa usar o foresharing na fantasia, o Redian é muito bom usar o foresharing no horror. Então, a forma como ele dá um elemento assim, que parece um tanto, né, ao acaso no começo da história, mas esse elemento acaba ressoando na narrativa ou até mesmo sendo um instrumento fundamental naquela narrativa, é muito interessante. Então são alguns pontos assim, às vezes é bem nítido, sabe? Tem ali algum elemento na história que te deixa meio que desconfortável, meio que parada é essa, e aí você acaba tendo aquele foco esclarecido na história que te desperta a curiosidade, e esse foco é bem aproveitado no final, tá? O importante a questão é como que você atende ou subverte a expectativa do público. Essa que é a chave, tá? E no caso, se você dá um mistério em relação a um objeto, você tem que atender a uma expectativa ou subverter essa expectativa. Ou então é só realmente um item que está ali, que a princípio não diz muita coisa, mas que no final faz toda a diferença, tá? E não só objeto, tô dando aqui exemplo de objeto, mas, por exemplo, tem um capítulo que um senhor, ele começa a contar ali uma história que é o que te faz ficar meio bolado, né? Mas a princípio aquela história do senhor é totalmente assim. É o tipo de momento que um velhinho conta uma história que você pensa que é só a história da carochinha. Esse que é o ponto. Então, tu saca que vai dar treta. Mas a forma como dá treta que é realmente que o Redian sabe usar. Ele sabe, tipo, dentro da narrativa do velhinho lá contando a história da carochinha dele, qual que é o elemento que vai depois ser usado na narrativa de forma satisfatória. Entende? Não é só você entregar um objeto e depois usar ele. Não é só isso. Pode ser muito mais do que isso. E o Redian sabe ir muito além. E sempre de forma muito imaginativa, muito inventiva, muito criativa. O último ponto, que é um ponto extra na verdade, tá? Do livro em si são esses 4 pontos, mas tem mais um extra que eu quero botar aqui, que é o terror gratuito, tá vendo? Eu tirei de dentro do livro, o terror gratuito. Quando eu peguei esse livro aqui, eu comprei ele, foi no evento da Lerça Não Carioca 2019, e a editora Luva estava distribuindo esse terror gratuito, que é uma amostra grátis, tá? Para os leitores que eles distribuem lá, tá? Então, é bem simples, né? O papelzinho aqui. E, cara, aí tem aqui, dizendo assim, o agradecimento, né? Tem, assim, até mesmo explicando como que eles, quais são as regras para você ter esse tipo de subterfúgio, tá? Porque fala que é de quem é a ilustração, mas enfim, termos técnicos. E a história, que a história, né? Poderia ser um capítulo desse livro, inclusive. Não sei porque não é. Mas, cara, o fato do Redian entregar isso no evento, sabe? Como uma degustação, como uma mostra grátis, também como um brinde, né? Um mimo pro público, e foi muito útil pra mim, porque eu usei de marcador de página, né? Então nem precisei de marcador de página, eu fiquei lendo usando isso aqui de marcador de página, e eu li a história, óbvio, né? E a história é muito boa também, tá? Mas a questão isso aqui é uma forma muito, tipo, em essência, isso aqui é uma forma muito criativa de alcançar novos leitores, tá? Isso que é o essencial. Esse livretinho aqui, que foi feito em casa, sabe? É uma forma muito criativa e simples e barata e, enfim, muito útil de alcançar novos leitores e que serve tanto para você ganhar leitores que vão ler e vão se interessar pela sua história e vão depois procurar mais, né, procurar te conhecer melhor, como também é uma forma muito criativa também. Cara, da criatividade que ele fez isso. Tinha também, eu não vou achar agora, caiu. Tinha também, eu não vou achar agora,
uma página de jornal que ele imprimia também, uma folha 4 no caso, mas que era emulando as notícias meio sinistras do subúrbio, sabe? Que eram notícias meio mal contadas, meio sensacionalistas. Tem também isso. Outra forma muito interessante que o Redian usa também para divulgar a escrita dele. Ele é muito criativo. O Redian é muito criativo, não só em como ele conta a história, mas também como que ele divulga a história dele. Então isso aqui serve para mimar o leitor, no caso me mimou, sabe? Foi um mimo extra que eu ganhei quando adquiri o livro. Isso serve para alcançar novos leitores. Isso aqui cabe no bolso, então também é a forma do leitor levar para onde ele quiser também, sabe? Não é um Lovecraft que eu não posso... Isso aqui que eu não posso tirar de casa, né? Por motivos óbvios, não sei, maluco, né? Até, por acaso, aqui também na minha mão. Até o Martin, sabe? Tá até amarelo já o livro. Mas esse aqui, por exemplo, eu tirava de casa, mas era desconfortável, tá? Esse aqui é outro ponto. Isso aqui eu posso levar para onde eu quiser com 1000 vezes mais conforto. E, para mim, serviu de marca-página ao longo da leitura também. Então, cara, acho importante cada escritor ter formas criativas de contar a sua história e de divulgar a sua história. E com isso daqui, o Redian conseguiu contar a história e divulgar a sua escrita de uma forma muito prática, muito interessante, muito divertida. Cara, isso aqui ficou excelente. Eu adorei isso aqui, tá? Enfim. Então, são esses 5 pontos sobre o gótico suburbano desse vídeo, recapitulando, tá? O cenário reconhecível, que é o subúrbio carioca, a escrita sucinta do Redian, a forma como ele conclui a história, deixando espaço para a sua imaginação completar as lacunas, tá? O foresharing no horror e também o terror gratuito. Esses 5 elementos foram o que me fizeram adorar o livro do Redian e eu preciso ler mais trabalhos dele, porque ele é muito bom. Sinceramente, com certeza é o autor nacional que eu mais gosto. Com certeza. Autor de terror nacional. Redian é o melhor autor nacional de terror que eu conheço. Dá de 10 a 0 em todos os outros que já tentaram escrever terror no nosso Brasil, tá? Vale muito a pena. Em resumo, se você gostou desse conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social, dá o like, comenta alguma história de terror da sua cidade, ou então do seu bairro, já que a ideia aqui são histórias de terror ambientadas no cenário do subúrbio carioca. Comenta aqui embaixo, qual que é uma história de terror que rolou aí, onde você mora e te deu calafrios aí por um tempo. Particularmente, aqui perto da minha casa tinha um casarão abandonado que me dava muito medo quando eu era criança. Eu passava todo dia em frente pra ir pra escola. E, mano, era um casarão, não tinha nem história, mas era um casarão abandonado, decrépito, e que só de olhar você ficava com medo, sabe? Derrubaram o casarão, construíram, se não me engano, um Sesc. Então hoje em dia é um prédio bonitinho, né? Com gente entrando e saindo, gente trabalhando, enfim. Mas aqui é onde eu moro, aquela casa abandonada dá muito calafrios. Poderia ser uma história também ambientada aqui nesse livro. Talvez um dia eu faça isso. Talvez um dia eu relembre aquele casarão abandonado e deixe a minha mente de adulto contar uma história, né, inspirada naquele medo infantil que eu tinha, naquele casarão no meio do Flamengo. Essa é a minha história. Conta a sua também aqui nos comentários, tá? Estamos no desafio 366 dias de escrita. Vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia 2020. Então, até amanhã.